Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Para nós é um enorme prazer estar entrando nesse momento em contato com vocês através desse vídeo. Nós queremos hoje, no nosso culto de ensinamento da Palavra de Deus, estamos meditando no capítulo 2 do livro do profeta Abacuque, dando sequência àquele estudo que nós já havíamos começado. Hoje nós iremos ler o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Deixe-me relembrar algumas coisas que já havíamos dito nos cultos anteriores. Primeiro, temos pouco conhecimento da vida desse profeta. O livro menciona apenas o nome dele, mas não informa quem foram seus pais, ou o lugar onde ele nasceu, e nem a qual tribo de Israel ele pertencia. Há uma pequena referência no capítulo 3, versículo de número 19, que talvez indique que Abacuque fosse um levita encarregado da música na casa de Deus. Porém, uma coisa a Bíblia deixa muito claro para nós a respeito deste profeta. Abacuque era um homem de oração, alguém muito íntimo do coração de Deus, e que, além de afirmar e pregar a fé, ele mesmo aprendeu a depender diariamente do Senhor, mediante uma fé confiante e inabalável. Isto, meus queridos irmãos, é um ponto importante, porque nem todos que pregam a fé têm uma fé inabalável em Deus. Mas Abacuque pregava fé e tinha fé. Ele aprendeu a confiar nas promessas e na providência divina em relação a todas as circunstâncias e vicissitudes da vida. Eu lhe pergunto, você tem fé em Deus? Você confia na providência divina, independentemente das circunstâncias? Abacuque, ele conclui o seu livro com uma expressão de fé absoluta em seu Deus. Escute o que ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé, Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos.
O nome Abacuque significa abraçar o entendimento, ou simplesmente abraçar. Dias atrás entrei numa loja para comprar um objeto e, ao me dirigir ao caixa para efetuar o pagamento, o rapaz que estava no caixa me disse então: se o senhor abraçar qualquer pessoa aqui dentro da loja, nós lhe daremos um desconto no valor que você vai pagar. Confesso que saí daquela loja me perguntando: quanto vale um abraço? Nós brasileiros, principalmente nós cearenses, gostamos muito de abraçar e sermos abraçados. Não nos conformamos apenas com um cumprimento inclinando a cabeça, como fazem os orientais. Também não nos conformamos com um cumprimento apenas de apertar as mãos, como fazem os europeus. Nós apertamos as mãos, mas em seguida queremos o abraço. É como se para nós o cumprimento ele ficasse incompleto se não tiver o abraço. E nesse tempo de grandes dificuldades que nós estamos vivendo, com muita gente de quarentena, muitas pessoas internadas nos hospitais, infectadas por esse coronavírus, muitas dessas pessoas hospitalizadas em estados gravíssimos, algumas delas vindo a óbito, sozinhas, afastadas dos seus familiares. Eu fico me perguntando, qual o valor de um abraço para essas pessoas? O que essas pessoas dariam para ter nesse momento o aconchego da pessoa amada, compartilhando com elas um abraço? Lembro-me daquele homem leproso, lá no capítulo 8 de Mateus, nos versículos 1 ao versículo 4, que se aproxima de Jesus Cristo até certa distância e, ajoelhando-se, prostrando-se em terra, ele ora ao Senhor Jesus dizendo: Senhor, eu sei que se quiseres, o Senhor pode me curar. A Bíblia diz que, ao ouvir essa oração, Jesus ele se aproxima daquele leproso, estende a sua mão e toca naquele homem. E depois que Jesus toca naquele homem, é que ele diz assim: eu quero, fique curado. Nesse abraço de Jesus, a lepra daquele homem desapareceu. E aquele homem voltou para casa, para o convívio da sua família, completamente curado. Lembro-me também da história do filho pródigo, que depois de desperdiçar toda a sua vida, toda a sua herança na boemia, arrependido, ele tomou a decisão de retornar para a casa do seu pai, mesmo não tendo a convicção de que como seria ele recebido. Talvez durante o caminho ele viesse pensando com medo de ser rejeitado, de ser acusado ou até mesmo condenado. Contudo, a Bíblia nos diz que aquele jovem, ao chegar na sua casa, ou na casa do seu pai, ele foi recebido com um surpreendente abraço do pai. Este abraço trouxe para aquele jovem alívio, trouxe perdão, trouxe para ele alegria. E é interessante porque o nome Abacuque significa exatamente isso, abraçar. Martinho Lutero, grande teólogo reformista,
interpretando o significado do nome Abacuque, ele disse o seguinte: ele abraça o seu povo e o leva nos braços, ou seja, o consola e o levanta como alguém que abraça a criança ou pessoa chorona para acalmá-la, com a garantia de que, se Deus quiser, tudo vai melhorar. Esta é a mensagem de fé e de esperança que eu quero deixar para todas as pessoas, para todos os brasileiros, para os nossos governantes. Se Deus quiser, logo tudo vai melhorar. Porém, para que isso aconteça, precisamos atentar para algumas lições importantes que podemos extrair desse texto que nós lemos do livro do profeta Abacuque. A primeira coisa que aprendemos é que devemos subir para a nossa torre de vigia. Diz o profeta: eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia. O que isso significa? Isso significa subir para o lugar da oração. É na oração que nos encontramos com Deus e recebemos o livramento, a cura, a direção e a sabedoria para a tomada das decisões corretas. É na oração que recebemos respostas de Deus. É na oração onde nossas forças são revigoradas e aprendemos a olhar para frente. Pois estar na torre de vigia também significa olhar para frente. Alguém que olha para frente é uma pessoa capacitada para enxergar mais longe. É alguém que acredita e não se acomoda e nem se acovarda diante das lutas. Pelo contrário, é uma pessoa que se levanta e luta na certeza de que, com a ajuda de Deus, cantará o hino da vitória. A Igreja Cristã Gileade do José Walter, a qual eu tenho a alegria de estar pastoreando, está numa campanha de oração por 24 horas, ou de 24 horas. A cada 30 minutos, famílias em suas respectivas casas dobram seus joelhos para clamar pela misericórdia do Senhor em favor do Brasil e das demais nações. Sabemos que muitas outras igrejas estão clamando também. E eu quero me dirigir a todos vocês que, como eu, estão de quarentena. Aquieta a sua alma e busque se aproximar de Deus. Reúna sua família e cante louvores a Deus. Leiam a Bíblia. Leia o Salmo 46, o Salmo 91, o Salmo 145, porque esses salmos vão inspirar você a ter confiança em Deus e a esperar o seu socorro no Senhor. E orem, clamem ao Senhor, mas ao orarem, vocês devem esperar grandes coisas de Deus. Esta é a segunda lição que nós aprendemos do profeta Abacuque. Ele diz: aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. O profeta está em sua torre de vigia. O profeta está no lugar da oração, está clamando. E eu lembro do texto muito conhecido de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Como um vigia, o profeta diz: eu ficarei atento, vigiarei para saber o que Deus me dirá. Ouvirei atentamente as palavras da sua boca,
para que não perca a mínima alusão de instrução e direção. Aqueles que esperam ouvir a Deus devem aumentar a sua atenção, fixar o seu pensamento naquilo que Deus vai falar, e a presença de Deus em oração, sem nenhuma expectativa de receber resposta às graças pedidas, ou estudar as Escrituras sem nenhuma esperança de ouvir Deus, é melhor não o fazer. Aprendemos com o exemplo de Abacuque. Ele perseverou em oração, se colocou na torre, ficou na brecha da intercessão e ficou esperando a resposta divina. A expectativa do profeta é que Deus vai responder. E quando ele responder, eu quero estar atento para não perder nenhuma palavra. Assim, o profeta é um exemplo para nós. Quando ficarmos perturbados e perplexos, como estamos agora diante da peste, nós somos tentados a pensar que é o destino ou a sorte que governa o mundo e não o Deus sábio e amoroso. Não compreendemos todas as coisas e então queremos tomar as rédeas, o controle e acharmos nossas próprias respostas. Buscamos nossos próprios meios e somos tentados a escantearmos Deus. Porém, o profeta nos ensina que é Deus que tem a resposta certa para todos os nossos dilemas. Nesses momentos, devemos fazer como o salmista, entrar no santuário de Deus e ali trabalhar para entender o fim destas coisas. Não somos uma raça autossuficiente, somos limitados nos nossos conhecimentos, e que o intelecto humano, e o que o intelecto humano não pode compreender, deve ser humildemente levado a Deus em oração. E quando estivermos em oração, derramando as nossas queixas e pedidos diante de Deus, devemos observar cuidadosamente que resposta Deus nos dá pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo e pelas suas providências. Quando Davi diz: eu dirigirei a minha oração a ti como uma flecha para o alvo, ele acrescenta: olharei para o alto, cuidarei da minha oração, como faz um homem em relação à flecha que atirou. Salmos 5, versículo 3. Devemos ouvir aquilo que Deus, o Senhor, deseja falar, conforme está escrito no Salmo 85, versículo número 8. Por fim, o profeta diz uma expressão que é o ápice da mensagem que ele está passando para nós: o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela fé que recebeu da palavra de Deus. A palavra traduzida por fé é o hebraico emuná, derivado de um verbo que originalmente significa ser firme, usado no Antigo Testamento no sentido físico de firmeza, imobilidade, constância. O justo viverá pela sua fé. Aqui está o cerne da mensagem transmitida por Deus a Abacuque e por intermédio dele. Assim temos por certo a comprovação da grande doutrina da justificação somente pela fé e da influência que a graça da fé tem sobre a vida cristã. Como escreveu Paulo em Romanos capítulo 1, verso de número 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé,
como está escrito: o justo viverá pela fé. E conforme escreveu o escritor aos Hebreus no capítulo 10, versículo 38 e versículo de número 39. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Quero encerrar afirmando que a fé pela qual o justo viverá não é um ato pontual, algo do tipo estático. A fé é um modo de vida. O cristão verdadeiro, declarado justo por Deus, perseverará na fé como o padrão de sua vida. Aqueles que são feitos justos pela fé viverão, serão felizes aqui e para sempre. Enquanto eles estiverem aqui, viverão por ela. E quando a vida aqui se findar, estarão felizes para sempre com o Senhor no céu. Assim, confiemos e permaneçamos firmes nos braços do Senhor, escondidos debaixo das asas do Altíssimo, à sombra do Onipotente escondidos. O salmista diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Que a bondade e a misericórdia do Senhor, que a graça do Altíssimo esteja envolvendo a sua vida, envolvendo a sua família, envolvendo a sua casa, envolvendo toda a nossa nação. Que debaixo do abrigo do Senhor nós possamos estar seguros. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e que a glória de Deus resplandeça sobre suas vidas, hoje e para sempre. Amém.